Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje, na Quarta Democrática, a gente vai conversar mais uma vez com um dos grandes nomes da intelectualidade brasileira, falando da democracia. Meu mais novo amigo, Jorge Abud. Jorge, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com você e tratar da sua obra, né? que é uma obra importante. Democracia, para quem não acredita nela, é, de fato, um desafio a gente tratar dessa obra e tratar desses aspectos democráticos que estão frágeis nesse momento, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ederson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar para uma audiência tão qualificada como a desse programa, e de um tema que me é tão caro há tanto tempo, que agora eu consegui reunir em alguns ensaios para publicar um livro sobre democracia para quem não acredita, né? Para poder fazer essa ponte mais inusitada aí. Jorge, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre o seu conceito, que eu assistindo, obviamente, né? Você fala de judicial review. O que é isso? E eu acho que é pertinente para as pessoas que vão ouvir agora esse conceito que você traz dos Estados Unidos, desse estudo que você fez, dessa pesquisa, para a gente poder entender um pouquinho também, como diz o Safatli aqui, quando ele fala que a gente vive uma democracia de baixa incidência. O que seria isso? Vamos lá, Anderson. A Judicial Review, né, que seria o controle judicial, ou seja, a última palavra do judiciário sobre legalidade e constitucionalidade dos atos dos demais poderes, seja do judiciário, do executivo ou do legislativo, é um ponto que tensiona em diversas democracias. Não raros, há muitos pensadores e muitos juristas que são contrários a essa ideia de judicial review. Você tem algumas democracias que realmente existem, convivem com um modelo que não tem um judicial review que é próprio, como, por exemplo, a Inglaterra. Entretanto, eu sou muito ligado a alguns autores, vou mencionar um nome, né, Samuel Isaac Aroff, tem um livro chamado Fragile Democracies, não tem tradução, é um livro fantástico. Países com democracias mais frágeis, mais recentes, como é a brasileira, a Judicial Review, ela é um elemento, ela é um componente crucial para a saúde dessas democracias. Porque por meio dela é possível haver um controle de eventuais maiorias, quando essas maiorias degeneram, e, em última instância, é um mecanismo para fazer um controle contra-majoritário, Ederson. E sem controle contra-majoritário, eu fico com um problema, com um vácuo de como proteger aquilo que é o elemento contra-majoritário por excelência numa democracia, que são os direitos fundamentais. Essa ideia que você também transporta para o seu livro, que é Democracia para quem não acredita mesmo, ele traz um pensamento mais reformista. Como é que você pensa isso e como é que você traz isso para dentro da sua obra? Então, vamos lá, Edson. O Brasil vive... Eu gosto muito de um filósofo alemão chamado Wolfgang Steinmiller. Ele tem um conceito que eu acho que é muito aplicável ao Brasil. O Brasil vive uma onda de poluição semântica. Às vezes a gente tem algumas palavras, e quando a gente fala reformismo no Brasil, ou a gente fala progressismo ou conservadorismo, a gente já muitas vezes não sabe exatamente o que a gente está falando muitas vezes. Quando a gente pensa numa ideia de democracia constitucional, ela claramente tem que ter duas dimensões. Uma dimensão no sentido conservador das instituições. Então, um democrata, eu tento explicar isso no livro, ele não agride as instituições, ele protege as instituições. Então, um democrata, ele não pode ser contrário, ele não pode ser favorável, por exemplo, a uma ideia de fechamento do Supremo, fechamento do Legislativo. Só que, ao mesmo tempo, você não pode, a pretexto de ser conservador, fazer o que tem acontecido no Brasil, que é vocacionar um pensamento reacionário. Ou seja, a democracia, naquilo que ela tem de reformista, é
na minha visão no Brasil, transformar em realidade o que é o programa normativo da Constituição de 88, né? Mas permitir que a maior parte da sociedade cada vez mais possa usufruir de direitos fundamentais, direitos sociais, né? Reduzir miséria, aumentar a solidariedade. Isso é um pacto que a gente fez em 88 para sair do estado de exceção e que todos nós somos copartícipes. Então, essa dimensão... Então, é muito difícil responder a tua pergunta, porque com a Constituição que nós temos, eu sou conservador no sentido de garantir que essa Constituição não seja retalhada. Então, sou contra essas propostas, como foi tragicamente apresentado pelo deputado Ricardo Barros, de uma nova Constituinte ou coisas do tipo. Só que, ao mesmo tempo, a mudança, a reforma tem que ser feita na realidade a partir desse programa constitucional. Então, as mazelas da sociedade, eu digo, temos que combatê-las dentro do constitucionalismo e não fora dele, porque fora dele, se com ele já é tão difícil, fora dele não temos garantia nenhuma, né, de como faremos. É um desafio, né, Jorge? Assim, principalmente, você também é professor, e trabalhar nesse campo do direito, nesse campo das garantias fundamentais e estabelecer, voltar, como você mesmo já disse em outra oportunidade, quem diria que nós estaríamos em pleno século XXI discutindo se a democracia é o melhor sistema, se não é o melhor sistema, se ela está frágil demais, se ela não está frágil demais. Isso é uma característica da América Latina no seu histórico, Jorge? É uma característica da América Latina, porque a América Latina ela tem o que a gente chama de... Ela tem, vamos dizer assim, dois fatores, são vários, mas para a gente resumir em dois. Ela tem democracias frágeis, ou seja, as instituições que funcionam para a democracia são recentes, no sentido do período histórico dessa civilização, e, ao mesmo tempo, as democracias que existem na América Latina são produtos do final do século XX, mas, diferentemente, por exemplo, do modelo europeu, elas nunca foram precedidas por um welfare state, por um real estado de bem-estar social. Então, as populações da América, dos países da América Latina, elas foram constantemente privadas, né, das promessas da modernidade. As promessas da modernidade para grande parcela do povo brasileiro, por exemplo, elas não foram cumpridas. Então, por isso, é um ambiente mais difícil de tratar certos temas. Por quê? Porque democracias frágeis, Ederson, elas são constantemente atormentadas por instituições fracas. Basta verificar a dificuldade que é, por exemplo, no Brasil, o sufrágio universal ser a razão de sucessão presidencial o tempo todo. Quantas eleições presidenciais a gente conseguiu garantir por sufrágio universal fossem sucedidas sem nenhum colapso? Daí, eu volto para o primeiro ponto da tua pergunta, que, para mim, ele tem um ponto central. Você colocou muito bem. O judiciário, nessas democracias, ele tem um papel central. E, muitas vezes, infelizmente, o próprio judiciário não enxerga esse papel central. Não tem consciência da importância dele. A manutenção do regime e regras básicas, como rigidez eleitoral, sucessão eleitoral, em última instância, nessas democracias, muitas vezes é o próprio judiciário que a assegura. Daí a necessidade de preservação das instituições do judiciário e a preservação do judiciário que não seja cooptado por nenhum grupo político, do judiciário que possa julgar de forma absolutamente independente. Daí o meu receio no Brasil, em pleno século XX, essas manifestações, não de crítica ao Supremo, porque o Supremo, como toda instituição, é passivo de crítica, mas de ataque, de ódio, nessa tentativa de quebra da institucionalidade daquele que é o ponto alto, né, o ponto máximo do Judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode entender de paradoxos constitucionais? Ederson, eu acho... eu arriscaria dizer, e eu acho que eu já arrisquei escrever isso, está no livro, então eu tenho que manter esse risco, né, tenho que sustentar esse meu risco. Eu entendo que tanto a democracia... Porque, primeiro, eu entendo contemporaneamente, por exemplo, no modelo como é o brasileiro, eu acho quase um contrassenso. A gente fala, quando fala de democracia, a gente está falando de democracia constitucional. A dimensão do constitucionalismo é um elemento integrante de um regime democrático, contemporaneamente. As democracias constitucionais contemporâneas, elas têm o traço desse processo civilizatório formado pelo constitucionalismo, que atinge ela de uma forma que a gente não pode abandonar.
Então, tanto a democracia quanto o constitucionalismo, eles são paradoxais. Por quê? Porque a todo momento, constitucionalismo e democracia precisam equilibrar vontade da maioria com instâncias contramajoritárias. Já muito a gente já aprendeu que uma democracia não é democracia se ela for reduzida a sinônimo de maioria. Ela é majoritarista. Agora, como manter essa vontade da maioria se expressando por eleições, etc., mas, ao mesmo tempo, assegurar que segmentos minoritários da sociedade, ou indivíduo isoladamente, possa ter o seu direito fundamental respeitado. O que é um direito fundamental, Ederson, né, para quem nos escuta? Que pode ser um direito fundamental à vida, à propriedade, à liberdade, liberdade de expressão. O que caracteriza esse conjunto de direitos tão diferentes? Ele seria um trunfo contra a maioria. Quando o cidadão tem um direito fundamental, ele tem uma posição em que ele pode obrigar a maioria a respeitar e obrigar o Estado a respeitá-lo. Então não pode, por exemplo, um congresso se organizar em torno de uma religião majoritária e impedir que pessoas que tenham religiões minoritárias de exercê-la. Aí entra a instância da democracia constitucional, no caso, a jurisdição constitucional, para declarar uma lei dessas inconstitucional. Isso gera atritos. Como somos uma democracia frágil e nova nessa perspectiva, a gente ainda não consegue pensar os conflitos institucionais que surgem como elementos naturais de um dissenso democrático, e muitas vezes o quê? O conflito no Brasil acaba gerando mais ressentimento. Então, o conflito no Brasil, ao gerar mais ressentimento, ele gera, vamos dizer assim, uma polarização da sociedade, em que o outro, né, passa a ser visto como inimigo. Então, o paradoxo do constitucionalismo das democracias é enriquecer instituições e explicar para a sociedade que a vontade da maioria é crucial para muita coisa, mas a vontade da maioria não é a medida de todas as coisas. Por isso, né, um presidente, por mais que ele seja eleito democraticamente, ele não pode fazer o que ele quer. Ele pode ser controlado pelo Supremo. Nem o Legislativo é soberano. Tem um autor alemão que eu acho genial, infelizmente falecido há pouco mais de um mês, Michael Stollach. Ele diz assim, numa democracia constitucional não existe soberano. Todos os poderes são quase soberanos. Então, esse ajuste fino de controle é o que uma maturidade de uma democracia constitucional brasileira precisa caminhar. Então, você deve ter visto também, Anderson, então me assusta muito como há uma má interpretação desses mecanismos de controle. Isso gera muitos problemas. Lá no início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, repercutiu muito, basicamente dizendo, olha, pelo federalismo brasileiro, municípios, quer dizer, prefeitos e governadores, municípios e estados, têm autonomia para realizar medidas de combate, né, à pandemia. Essa decisão, eu não sei por qual número de razões, por fake news, por critérios políticos, por polarização, ela é uma decisão que repercutiu de uma forma que gerou duas leituras de parte da mídia e de parcela da sociedade muito perigosas. Uma que teria dito que o Supremo, de forma proposital, quis coartar a presença da República, e outra que, então, o Supremo teria isentado de qualquer responsabilidade do governo federal no combate à pandemia. Isso é complicado. Bom, a gente vai conversando assim e a gente vai, né? Eu acho que esses debates, essas conversas, quando aparecem, por exemplo, a gente discutir a democracia, que é o que tem me proposto a fazer aqui, desde o início do programa, no rádio, depois para a televisão, depois volta para o rádio e tal, exatamente entender todas essas entranhas, né, políticas e democráticas. Democracia não é um regime fácil, né? A gente entender o nosso processo civilizatório também, muito menos, né? Porque tem aí o aspecto cultural. Nesse campo, Jorge, como é que você percebe nosso estado de legalidade, né? A democracia, a legalidade, os grupos comuns, né? Essa ideia de comunidade, de entender todo esse contexto? Como é que você traz isso também dentro do seu livro e como é que você pensa isso também dentro da sua pesquisa
e na sua vida prática, né, de professor, né, de um intelectual que está estudando, que está sempre procurando entender as melhores relações sociais e culturais da nossa sociedade? Ederson, esse é um ponto que eu pesquiso há bastante tempo. Eu acho um ponto bastante complexo, né? Seja da perspectiva jurídica, seja numa perspectiva de uma análise política da democracia. Eu poderia resumi-lo num primeiro aspecto dizendo assim, na minha visão, Ederson, o Brasil ainda não ajustou a conta em relação a uma legalidade democrática. Veja, usando, né, para falar de uma linguagem mais popular possível, né, o Brasil é um país em que a gente debate a lei que pega e a lei que não pega. Isso é um sintoma de uma coisa muito grave, de uma parte da percepção do judiciário, eu tenho um problema muito sério, porque não raras vezes, né, a legalidade, ela é um elemento estruturante da democracia. Quando eu falo legalidade, eu estou dizendo uma legalidade sempre produzida democraticamente, ou seja, eu tenho sufrágio universal, heterogêneo, elejo representantes, esses representantes se reúnem, produzem uma legislação que passa pelo crivo de um controle de constitucionalidade. Feito isso, eu tenho uma legalidade democrática. E aí eu não posso ter uma opção de concordar ou discordar de uma legalidade democrática. E o que eu tenho percebido muitas vezes, mudanças legislativas feitas corretamente pelo próprio legislador, eu posso depois dar um exemplo bastante simples, não raras vezes, elas têm uma dificuldade muito séria de pegar, ou seja, ser aplicada pelo judiciário. É quase como se o pensamento reformista, né, que na verdade, sim, se apegar à legalidade deveria ser um pensamento conservador, do ponto de vista político, no Brasil é quase pedir uma ruptura. É quase um ato revolucionário. Veja, as legislações penais no Brasil têm sido reformadas constantemente e muitas dessas legislações os tribunais têm ignorado. E muitas vezes precisa chegar até o STJ, ao Supremo, para se dar uma decisão que no meio jurídico ela aparece como alvissareira, mas que na verdade ela é meio óbvia. É tão somente mandando aplicar a legalidade. Faz alguns anos, se alterou o Código de Processo Penal, né, para cada vez tentar adequá-lo mais ao modelo acusatório constitucionalmente previsto, e se reformou um artigo dizendo, olha, o interrogatório não deve começar com inquirição, com perguntas sendo feitas pelo juiz. Boa parte dos juízes e tribunais brasileiros ignoraram essa reforma. Continuaram fazendo como eles sempre fizeram. Até que recentemente chega um tema, o STJ decide, e o STJ, e depois o Supremo, né, salvo engano foi a própria ministra Rosa Weber, a relatora, decide, olha, a reforma que diz que o juiz só eventualmente complementa perguntas, não inicia o interrogatório, é lei. Precisa ser observado, senão isso gera consequências. Você precisou chegar no Supremo para dizer que a lei vale. E infelizmente, muitas dessas resistências são, essas leis que não pegam, não raras vezes, são justamente leis protetivas de direitos fundamentais. Então, isso assusta um pouco, assim, Ederson, quando a gente fala no direito penal, que é o braço sancionatório mais forte do Estado, né, essa tolerância em olhar a legislação e, às vezes, aplicá-la, às vezes, não aplicá-la. E numa democracia constitucional, isso tem que ficar muito claro, só se deixa de aplicar uma lei democraticamente produzida em uma única hipótese, de forma legítima. Por meio da tua primeira pergunta, Judicial Review. Só o controle de constitucionalidade autoriza que uma lei deixe de ser aplicada numa democracia constitucional. Do contrário, eu tenho um problema. E o problema da baixa adesão à legalidade no Brasil é um problema bastante sério. E é um problema que atinge não só a sociedade, mas atinge o próprio judiciário e a administração pública. Eu posso dar um exemplo de mostrar o que é uma crítica, na minha visão, que é uma crítica dentro das regras do jogo e importante a ser feita ao Supremo Tribunal Federal. O Legislativo aprova uma reforma legislativa, você acompanhou bem, ficou designada como pacote anticrime, né? Mas ela tinha muitas mudanças, e ela introduzia no sistema penal brasileiro a figura do juiz de garantias.
que é um instituto, na minha visão, fundamental para assegurar a imparcialidade do juiz penal e para garantir a rigidez da forma de colheita de provas. Era uma lei interessante, né, aproximava o Brasil do modelo constitucional acusatório e dos modelos mais democráticos do mundo na aplicação penal. O Supremo, monocraticamente, suspende o juiz de garantias. E até hoje está suspenso. Eu escrevi isso no Conjuro. Eu disse, olha, essa é uma visão de um judiciário que olha, muitas vezes, para o legislativo, para a lei, como algo a mais, não como um elemento estruturante da democracia. Não presta aquilo que o Jeremy Waldron fala, uma deferência à legalidade como tem que ser feita numa democracia constitucional. E o Supremo, nada obstante tiver tido vários julgados protetivos da democracia brasileira, esse é um exemplo em que o próprio Supremo contribui para essa baixa legalidade, baixa deferência à legalidade, que graça no Brasil há muito tempo. Você acha que isso é um apego de uma classe da sociedade brasileira? E mostra também o nosso aspecto antropológico, que mostra que culturalmente nós ainda estamos distantes, e por isso que o nosso sistema, tanto penal, né, acusatório, que a gente não respeita o sistema acusatório como se deveria se respeitar, a gente tem quase que um processo inquisitivo em determinados momentos, e isso tudo, trazendo essas conversas, essas ideias, a gente percebe que socialmente a gente está um pouco atrasado. E isso reflete, obviamente, no nosso processo, no nosso processo de democracia e de liberdades individuais. Isso você traz dentro do seu livro também, Jorge? Eu falo disso numa perspectiva mais política. Eu falo do elemento que eu optei por não traduzir, porque eu acho que é uma palavra de tradução bastante complicada, e boa parte dos autores não a traduz, que é accountability. Então eu falo sobre democracia accountability, ou seja, essa dimensão de dever público de prestação de contas de todos os atos. Né? Porque, em última instância, qualquer agente de poder, seja um juiz, promotor, Tribunal de Contas, Legislativo, eleito ou não eleito, todo mundo que exerce alguma fatia do poder, sempre o exerce de uma forma em que ele tem um mandato em relação à sociedade. É sempre em nome da sociedade. Nunca pode ser em nome do próprio agente de poder. Por isso, todo mundo que exerce poder tem dever de accountability, ou seja, dever de transparência, dever de informação e dever de justificativa de por que faz aquilo. E no Brasil, Ederson, nossas instituições elas são muito pouco accountable. Tem melhorado, né, nas últimas décadas, mas ainda os nossos mecanismos de controle às vezes não são eficientes. A transparência da informação para a sociedade às vezes ela não é muito clara. A dimensão do que deve ou não fazer cada instância de controle ou cada instância de poder muitas vezes não é compreendida. Basta perceber até a falta da nossa maturidade institucional acerca do que faz cada um dos poderes. Não raras vezes o debate público, né, a gente percebe muitas vezes hoje sendo dito, olha, o Supremo não deixa o presidente da República governar. Isso é uma frase que eu várias vezes já fui indagado sobre isso, claramente tentando imputar ao Supremo um agir político intencionalmente voltado para prejudicar a presidência da República. Quando, na verdade, o Supremo está lá para isso. O Supremo existe como instância para, quando há um excesso do Legislativo, um excesso do Judiciário, corrigi-los, controlá-los. É a função desenhada pela Constituição para o Supremo. Nós, voltando à tua pergunta, acho que a gente ainda não tem a dimensão do que é o próprio desconhecimento, muitas vezes, do que é o nosso desenho constitucional enquanto sociedade. O que a nossa Constituição estabelece como direitos, deveres e a arquitetura do poder e do controle desenhados pela Constituição brasileira. E aí, constante. Veja, agora está se debatendo, olha, a CPI pode ou não convocar o presidente da República. Veja, por mais que eu entendo que eu e grande parte da sociedade gostaria de enxergar o presidente da República sendo
questionados, né, sobre as mazelas que estão acontecendo pelo mau controle da pandemia no Brasil, mas o fato é que realmente uma CPI não pode convocar um presidente da República, não é o foro adequado. Aí a gente tem que entender qual que é a função do Procurador-Geral da República, que pode demandar um presidente somente perante o Supremo Tribunal Federal. Então, para satisfazer anseios políticos nossos, né, a gente não pode ignorar ou esquecer como se estrutura, né, as nossas instâncias democráticas de exercício de poder e, principalmente, o de controle. Então, essa maturidade da defesa das instituições que eu busco trazer, seja no livro, seja em outros textos meus, eu acho que é fundamental. Não vai ter democracia brasileira sem executivo, sem legislativo, sem judiciário. O que a gente precisa é aprimorar essas instituições e saber exatamente como controlá-las. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre democracia com esse professor maravilhoso, Jorge Abud. A gente volta daqui um minutinho só com o professor e a gente vai continuar falando sobre democracia dentro da perspectiva digital. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando o professor Jorge Abud e a gente está falando de democracia, estamos falando da obra que ele escreve de forma maestral, que é Democracia para quem não acredita. Mas antes da gente voltar no livro, talvez a gente também vai, é óbvio que essas perguntas ela acaba encontrando no livro também algumas respostas. Eu queria entrar nesse assunto da digitalização das relações e o desafio que essas digitalizações trazem para a nossa democracia, Jorge, porque a gente percebe. Eu estava lendo Guerras Híbridas, eu até comentei com você na semana passada, a gente conversando, e a gente percebe todos esses ataques nessas democracias que são frágeis, né? Como que a gente pode trazer o campo do digital e essa manipulação, não só das informações, né, mas também do controle da subjetividade do sujeito, né? E como que isso interfere no nosso processo democrático? Você consegue vislumbrar tudo isso e seu livro traz isso também, esse olhar? Traz, tem um ensaio no livro que é sobre a democracia e seus inimigos. E um dos inimigos da democracia você acabou de narrar, porque tem os inimigos tradicionais que todo mundo conhece. Eu tentei ali trazer alguns inimigos ocultos, mas tão perigosos quanto os tradicionalmente conhecidos, né? Ninguém duvida que terrorismo, por exemplo, é um inimigo da democracia.
Só que esse é um inimigo muito, muito evidente. Em relação à tecnologia, antes de falar do inimigo, ela traz uma dupla perspectiva. A gente vive hoje o que muitos autores chamam, e eu uso essa nomenclatura, a gente vive a chamada sociedade das plataformas. Que além de uma digitalização constante, a grande parte da esfera pública está nas plataformas. Os debates políticos, a manifestação dos agentes de poder. Veja, nos Estados Unidos, se judicializou se o ex-presidente Trump poderia ou não bloquear um cidadão americano em relação ao seu Twitter, porque o Twitter dele foi considerado um canal de comunicação do governo. Por quê? Porque o debate, a esfera pública, está nas plataformas também, queiramos ou não. Eu não sou um agente utilizador o tempo todo de plataforma. Eu uso para divulgar coisas, acessar conteúdo, informação. Não, eu não sou aquela pessoa que vai debater ali o tempo todo, né, ao vivo, ficar respondendo as coisas. Mas, porque o meu perfil é um perfil mais contido, mas isso não significa que essa seja a regra. Então, elas estão ali. Isso nos leva a duas preocupações que a gente não pode perder de vista. Aquilo que alguns autores chamam de capitalismo de vigilância, mas hoje todos os nossos dados podem ser encontrados. Ou seja, a dimensão da preocupação da nossa proteção digital é algo crucial. E o Estado, se não for regulado em balizas adequadas, ele pode acessar isso tudo e pode vazar isso tudo. Ou seja, antes de tudo, nunca foi tão importante não flexibilizarmos direitos fundamentais. Nunca foi tão importante, por exemplo, preservarmos, né, a proibição de uso de uma prova ilícita. Porque se a gente flexibilizar a prova ilícita, com essas tecnologias de vigilância, qualquer um pode ter uma prova ilícita produzida contra si. Isso nunca foi tão importante. Ao mesmo tempo, nunca foi tão importante que os agentes de persecução e de julgamento do braço penal do Estado tenham tanta responsabilidade. Porque uma denúncia irresponsável ela pode vir a ser julgada, a não ser acolhida lá na frente pelo judiciário, mas ela pode ter destruído uma reputação, porque ela replica na sociedade das plataformas e a tua reputação, a tua credibilidade é destruída por uma eventual denúncia inepta ou por um vazamento de uma informação, de uma delação premiada que não tem mínima plausibilidade. Você pode destruir uma vida só por isso. Então, essa é uma dimensão. A outra dimensão é que hoje, que é uma dimensão positiva por um lado, então, o que nós estamos fazendo aqui, há um tempo atrás, não seria tão simples. A gente poder criar canais mais específicos, mais capilarizados de produção de conhecimento, de debate, de fluxo de ideias. A gente não fica refém só da mídia, vamos chamar assim, tradicional de uma TV aberta, como existia no passado, década de 80, década de 70, que você, se não pertencesse a uma TV, você não poderia fazer um belo programa de entrevista como você faz, por exemplo, né, usando esse meio, que é o meio digital, como a gente está fazendo aqui agora, que depois pode circular na rádio, pode circular em televisão, mas não precisa se não quiser. Esse é um ponto. Não precisa se não quiser. Qualquer um pode fazer na sua própria página, algo assim. Só que, ao mesmo tempo, isso faz com que qualquer indivíduo seja uma célula de produção de informação, ou replicação de informação. E o indivíduo, ele a consciência dele. Não há editores de cada indivíduo. Então, um dos grandes inimigos da democracia, no mundo e no Brasil, não é exceção, são as fake news, notícias fraudulentas. Porque elas replicam e elas atendem ao grande inimigo da democracia, mas que é o populismo. Elas replicam e elas contam uma versão da realidade, fora de dados empíricos. Ela não precisa ter nenhuma fake news, ela é uma fake news, logo ela não tem nenhuma relação com os dados da realidade, senão ela não seria uma fake news. Ela simplifica a realidade e ela torna a narrativa maniqueísta. Ou seja, ela diz exatamente o que uma parcela engajada da sociedade, constantemente polarizada, quer ouvir. E aí ela replica. É como se aquilo que eu achava, porque alguém circula uma fake news, se torna verdade. Então, fake news ligada ao que alguns autores chamam de echo chambers, ou seja, câmaras de eco, que o algoritmo faz, porque antigamente você tinha uma ideia terrível, né? Você poderia pensar assim, todo mundo diz que a Terra é redonda, mas talvez será que ela não faz sentido ela ser plana? Porque eu estou em pé, né? É uma ideia terrível do ponto de vista da ciência.
Não faz sentido nenhum. Então, você tinha isso lá atrás, você comentava com alguém, você seria corrigido, você ficaria constrangido e talvez morresse ali. Com as echo chambers, você fala uma coisa dessa, o algoritmo encontra alguém que também disse isso para você, ou que concorda com isso, e você, né, aí, trazendo o clássico do Nelson Rodrigues, é quando o idiota descobre que ele não está sozinho no mundo, e que esse idiota, na verdade, ele é a maioria. E quando ele descobre que é a maioria, ele não tem mais constrangimento. E aí ele começa a replicar isso como uma prática. E aí o populista descobre isso e passa a instrumentalizar esse combo fake news com câmaras de eco para controlar e manipular parcela da sociedade. E aí eu tenho o quê? Eu começo a ter uma corrosão democrática. A ponto de, por exemplo, no Brasil hoje, a gente tem que defender o voto eletrônico. Não porque foi descoberto um real indício de que pode haver fraude. Não tem nada disso. Mas simplesmente porque, tal qual foi feito com o movimento anti-vacina lá atrás, de que vacinas causavam 1 milhão de coisas que nunca foram comprovadas por fake news, hoje, né, o sistema eleitoral brasileiro está sendo posto em xeque por uma narrativa totalmente fundada em notícia fraudulenta. Ou seja, a rigidez de um sistema eleitoral, né? Então, e não adianta aprender com exemplos. A gente teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, mas é como se é como para as fake news ou para as câmeras de eco, é igual Teflon, não pega, né? Parece que o sofrimento tem que acontecer aqui também para a gente tentar amadurecer e melhorar esse tipo de coisa. Jorge, eu lendo um dos livros, você falou aí da Era do Capitalismo de Vigilância, você também é amigo do Ricardo Campos, e eu entrevistei ele aqui, estou com o livro, estou acompanhado, e eu queria trazer um outro livro, que é A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch, que retrata muito bem todo esse arcabouço, né, de fragilidade da democracia, das democracias estabelecidas no mundo inteiro, e que hoje o grande transformador democrático não é mais aquele modelo que teve da rebelião das massas, lá no início do século passado, e hoje a rebelião das elites, que estão muito mais distantes da base da pirâmide. E elas se identificam, essa elite se identifica mais, ela é uma elite transnacional. O milionário brasileiro, ele se identifica muito mais com o arquimilionário francês do que com o seu próprio nacional, mesmo estando na mesma classe. E isso traz uma corrosão, porque ela, com o poder econômico, ela é a grande transformadora, né, do campo social, quando a base da pirâmide acaba agarrando naquelas pautas mais conservadoras, não ao aborto, essas coisas que estavam mais ligadas a esse campo da elite mais conservadora. Essa transformação, junto com essa amplificação nesse campo digital, traz esse desafio para a democracia. Você traz esse olhar também no livro, sim, ou perto disso, que é esse descolamento do topo da pirâmide com a base e essa transformação social, virou de fato uma polarização, mas uma polarização muito desigual, né? Temos conceitos, por exemplo, na editora Contra a Corrente, como a porofobia, e temos tantos outros neologismos que estão vindo também. Como é que você enxerga tudo isso, não necessariamente na obra, mas também no campo da democracia, da filosofia, do direito, da antropologia e por aí vai? A forma como você colocou, Ederson, muito bem esse ponto, me fez lembrar de um autor, que é um autor que eu não trato nesse livro sobre democracia, mas fantástico, chamado David Goodhart. Ele tem um livro chamado The Road from Somewhere, em que ele diz que mais ou menos nessa linha, as duas grandes ideologias que se debatem, muitas vezes as pessoas nem percebem, uma ideologia people from somewhere e people from nowhere, pessoas de algum lugar e pessoas de lugar nenhum. Ou seja, que aquelas pessoas, ainda que não sejam uma elite econômica, mas tem pessoas que, pela sua formação, por estarem integradas no mecanismo de globalização, elas se sentem um cidadão do mundo. Um cidadão que poderia estar aqui hoje, poderia estar trabalhando em outro lugar amanhã, são cosmopolitas, gostam da ideia de
diversos idiomas, não tem nenhum problema em não falar o seu próprio idioma e falar um outro de maior acessibilidade. E essas pessoas, sem perceber, elas se opõem a pessoas from somewhere, que verificam essa interação mundial, essa integração mundial como algo ruim, como algo que estaria retirando as suas raízes culturais específicas. Ou seja, e aí, Goodhart vai dizer assim, muitas vezes o fenômeno do Brexit ele é muito mais explicado assim do que por qualquer outra coisa. Né? O que eu falo? Essa desigualdade, esse descolamento, Ederson, ele é um dos fatores que eu ponho no livro da razão do apodrecimento da democracia. Mas escolhas políticas e principalmente essa degradação econômica, esse descolamento total entre quem é rico vai ficando extremamente rico e jogando pessoas para a miséria, essa é uma das razões de haver um aumento de pessoas não acreditando mais nas democracias. Porque a democracia não pode abandonar ninguém. E eu tento fazer o seu papel de mobilidade social, né, Jorge? Que não acontece. Perfeito. E aí eu tento amarrar isso dizendo, olha, ainda que eu pense em elite e, vamos chamar assim, elites em massa, há alguns pontos cruciais que não podem ser perdidos de vista como elementos integrantes de um povo, em que um não pode abandonar o outro nunca, no sentido de melhoria de vida para todos. Que eu falo, então eu tenho um ensaio sobre democracia e dignidade. O que é essa ideia de dignidade humana? E principalmente uma ideia que vários autores tratam, o chamado common ground. A ideia do solo comum. O que nos une, no final de contas? Porque realmente eu não preciso me unir tendo por base a mesma premissa cultural. Um país como o Brasil, extremamente heterogêneo, né, na sua forma de manifestação cultural, etc. Mas será que nada nos une? Olha, não, na verdade, puxa, eu sou de esquerda, fulano é de direita, não tem nada que a gente concorde. E o Common Ground, ele busca restabelecer um debate. Os americanos dizem, olha, mas será que republicanos e democratas discordam de tudo o tempo todo? E aqui no Brasil, será que discordamos de tudo o tempo todo? Será que nós não temos esquecido aquilo que é possível haver uma concordância? Ainda que seja a mais simples possível. Um dia eu estava debatendo com alguns alunos meus, e um aluno meu, né, talvez frustrado, né, com a situação que a gente passa e tudo, falou, professor, não, olha, se a gente pegar um determinado grupo, é impossível, não tem nada para concordar com fulano e ciclano. E aí, eu conversando com ele, né, tinha ideologias diferentes, né, um dos interventores da conversa, falei assim, mas vamos pensar o seguinte, volte o máximo que você puder voltar atrás, para tentar começar uma base comum e vá avançando. Aí eu falei, olha, será que você não concordaria que bebês não deveriam ser torturados? Ele falou, não, claro, mas óbvio, ele disse, bebês não podem ser torturados. Eu falei, bom, então já temos uma base comum. Ele disse, não, mas bebês não serem torturados é muito óbvio. Só um psicopata concordaria que bebês devem ser torturados. Eu falei, então, mas calma, já temos um primeiro common ground. Se você concorda que bebês não devem ser torturados, eu faço o seguinte questionamento. Você concorda que a tortura é algo ruim? Ele, óbvio, não, sim, tortura é algo ruim, afinal, bebês não devem ser torturados, tortura é algo ruim. Eu falei, bom, se tortura é algo ruim, a gente pode avançar nesse common ground e dizer torturadores não devem ser exaltados? Aí ele ficou pensativo. Então, quando a gente diz que pessoas como o Brilhante Ustra não deveriam ser exaltados, talvez muita gente que não dê a devida atenção para isso é porque não faz uma reconstrução do common ground. E a nossa função, minha, sua, de todo mundo que é, vamos chamar assim, de militante da democracia, né, protetores da democracia, né, guardiães da democracia, a nossa função é um pouco essa. Porque os benefícios de uma democracia, eles são sempre a longo prazo. E numa sociedade digital, imediatista, como a que a gente vive, muitas vezes a gente troca benefícios imediatos por apodrecimento democrático. Por quê? Porque a gente esquece quais foram os benefícios que uma democracia, ainda que frágil como a brasileira, já nos trouxe. Então, a ideia é sempre tentar trazer alguns elementos para tentar, vamos assim dizer, pacificar um pouco o debate da esfera pública.
Bom, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo, é um minutinho só. Nós estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando o grande professor Jorge Abud, e a gente está falando, professor e advogado, sobre democracia e os seus desafios, né, nesse mundo contemporâneo. É um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta daqui a pouquinho com mais cultura geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou entrevistando o professor Jorge Abud. A gente está falando de democracia e do seu livro também, que traz no seu título aí, Democracia para quem não acredita. É bem desafiador esse título e bem atual, né? Bom, o professor, um dos questionamentos que se faz hoje, teve uma... E eu vou emendar duas coisas aqui agora. Foi quando eu tive na OAB Minas, e eu fui participar como palestrante de um seminário sobre Semana da Igualdade Racial. E no dia 20 de novembro, eu fui fazer uma palestra junto com outras pessoas, e eu fiquei pensando no que eu iria falar. E eu falei, olha, com o arcabouço teórico que já tem, eu quero ouvir todo mundo para depois, na própria palestra mesmo, a gente conseguir criar algum olhar. E exatamente o que aconteceu, eu fui um dos últimos a falar, e eu fiz um certo questionamento. Falei, olha, hoje, se a gente voltar para as comunidades, se a gente voltar os nossos esforços para todas as comunidades, né, onde estava ali a Igreja Católica com as eclesiais de base, nós vamos nos deparar lá hoje que nós temos um desafio muito maior, que é esse movimento neopentecostal. E não é de graça. Isso não acontece à toa. Então, se nós estamos aqui dentro, e eu falei, estou pregando para convertido, não voltarmos para a comunidade, ou então a gente pensar que nós temos que ir para a comunidade para poder orientar aquelas pessoas, aquelas crianças que estão lá, de alguma forma, a gente ajudar de alguma forma essas crianças, nós estamos cada vez mais fragilizando a nossa democracia, porque o movimento neopentecostal, ele tem como base, ele não tem uma base democrática, as bases deles são impostas de outra forma, e às vezes até autoritário, a gente está vendo aí. Isso é um desafio para a nossa democracia, e como é que você traz isso também, Jorge? Claro, é um desafio também, André. Eu acho que a dimensão da dignidade, a dignidade humana ela não é só retórica. O Tribunal Constitucional Alemão, para quem não sabe, já usou a dignidade humana como fundamento de voto, inclusive para dizer que a dignidade proíbe a coisificação do ser humano. Muitos autores trabalham, alguns autores como Heberle vão dizer, olha, a dignidade humana é a premissa antropológica cultural de todas as democracias. Não dá para a gente ter uma democracia para valer no Brasil se a gente não tiver dignidade. E a dignidade, ela passa por duas dimensões. Pensando em
em Dworkin. A primeira dimensão da dignidade é o valor intrínseco de toda a vida humana. Significa, ninguém pode ficar de fora do projeto democrático. Não pode ficar de fora o cristão, o católico, o ateu ou o pentecostal, neopentecostal. A gente não pode deixar fora ninguém e nenhum grupo tem que ficar de fora. Ou seja, num projeto democrático, não se abandona ninguém. Por mais difícil que seja o diálogo em determinado momento. É um compromisso da democracia não abandonar ninguém. Porque toda a vida humana tem um valor intrínseco. Inclusive quem foi condenado criminalmente. E aí, porque eu desafio qualquer um a me demonstrar uma democracia boa para valer que maltrata os seus presos. Afinal, você garantir a incolumidade física de quem está preso sob sua custódia é uma forma do Estado demonstrar o respeito que ele tem pela vida humana. Então, a forma como tratamos nossos presos é uma forma de, em alguma medida, a forma como essa democracia acaba tratando boa parcela do seu povo. Daí, por exemplo, assustador numa democracia no século XXI, a gente vivenciar o que foi a Operação Jacarezinho. E mais assustador ainda é, por exemplo, tentativa de justificar a operação sob o argumento de que aqueles que foram mortos seriam criminosos. Por quê? Pela simples razão de, ainda que, se a gente fizer o raciocínio, ainda que isso fosse verdadeiro, continuaria sendo morticínio. E a segunda dimensão da dignidade, e aqui o diálogo com diversos grupos é fundamental, a gente tem que entender que a dignidade, na expressão desse autor, de Dworkin, às vezes ela pode, a depender do autor, eles trocam a nomenclatura, mas para ficar bem claro, a dignidade assegura ao cidadão a autonomia sobre suas escolhas éticas. Escolhas morais seriam escolhas intersubjetivas. Então, as escolhas que impactam diretamente ao Ederson, né, escolhas do Jorge que impactam diretamente ao Ederson, é legítimo que o Estado regule. Então, se eu tenho um carro e quero andar com o meu carro a 120 km dentro do centro da cidade, é natural que o Estado diga, olha, Jorge, você tem um carro, mas você não pode andar à velocidade que você quiser em qualquer lugar, porque tem uma limitação de velocidade para você garantir a proteção dos outros. Entretanto, as minhas escolhas éticas só dizem respeito à minha condição de boa vida. Uma democracia com dignidade tem que assegurar que o Estado faça a sociedade respeitar essas minhas escolhas, ao mesmo tempo em que esse Estado também tem que respeitá-las. Então, há escolhas éticas como com quem eu vou casar, se eu vou casar, que religião eu quero ter, se eu quero ter religião, que profissão eu quero tentar, se eu quero ter aquela profissão ou não, são escolhas que dizem respeito somente a mim. E aí, quando determinados grupos se organizam para tentar transformar o Estado numa máquina de impor, utilizar o aparato estatal para impor escolhas éticas a pessoas, esse é um problema muito sério que a democracia tem. Então, isso serve para grupos organizados religiosos e grupos políticos. Então, me assusta muito essa né, que você mencionou, o movimento neopentecostal. Eu gostaria de puxar esse fenômeno para um outro aspecto. Essa pressão para que o próximo ministro seja um evangélico. A pressão deveria ser, eu quero um ministro que seja um grande constitucionalista. Pouco importante se ele é ateu, evangélico ou católico. Então, a religião, que é um direito fundamental, saber exatamente o lugar dela numa democracia é um elemento fundamental para a saúde dessa democracia. A secularização do poder é uma conquista do processo civilizatório. Então, igreja e Estado, religião e Estado separados. Isso é saudável do ponto de vista democrático. Então, quando movimentos organizados nessa linha começam a confundir certas instâncias,
desse tipo de relação, a gente tem um segundo problema. Tem um problema que você mencionou, mas tem um problema também em relação às estruturas de poder. Isso não é uma coisa bem-vinda. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa figura super fantástica aqui, o Jorge Abud. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral. Fico feliz e honrado e muito agradecido por você ter aceitado participar para a gente discutir a democracia com essa profundidade como nós fizemos aqui. Muito obrigado, viu? Que isso, foi um prazer, Ederson. Eu sei que eu debati democracia com alguém que eu sei que acredita na democracia, que faz todo um trabalho em proteção dessa democracia e me considere um parceiro nessa luta. Podendo falar de democracia, sempre conte comigo. É um tema que eu gosto de estudar, gosto de debater e gosto de poder comunicá-lo sempre que possível. Estamos na mesma trincheira. É isso aí. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltamos amanhã com mais uma pauta super importante aqui no Cultura Geral. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.